Boa tarde, gente. Estamos começando aqui nosso segundo momento de comunicação oral do evento CELP, Seminário de Literatura, Performance e Educação. Né? Como a gente combinou, eu peço autorização de vocês para a gravação dessa nossa sessão. Tudo bem? Vocês autorizam por áudio ou pelo chat, por favor? Sim. 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 Perfeito. Sim. Muito obrigada, gente. Eu peço normalmente por áudio ou pelo chat, porque pelo vídeo nem sempre fica registrado, tá? Mas muito obrigada. Então, vamos iniciar, né, esse nosso primeiro momento, que é o momento das apresentações. A gente segue para o momento de discussões, debates, perguntas, caso vocês tenham relação aos trabalhos dos colegas, tudo bem? Nesse momento, eu queria chamar, então, a professora Ana Carolina, a professora Rita e a professora Débora também, para falar um pouquinho sobre o curso FIC Sensibilização para o Movimento através da Dança. São 4 e 6, vocês têm 10 minutinhos para a apresentação de vocês. Tudo bem? Passo a palavra para vocês. Ana Carolina, quer começar? Rita? Débora? Rita? Nós vamos compartilhar essa comunicação, né? Eu, Débora e a professora Ana, cada uma vai falar um pedacinho do que foi essa experiência desse trabalho com o FIC. Então, começo eu e as meninas seguem depois. Bom, estamos vivenciando um período de mudanças que geram inseguranças e que nos colocam diante de muitos desafios. As mudanças implementadas na educação brasileira a partir de 2016, por meio da reforma do ensino médio, da BNCC e da BNC da educação profissional, dialogam-se fortemente com ideologias que reforçam o autoritarismo, o projeto Escola Sem Partido, as reformas estruturais que precarizam as relações de trabalho e reforçam as desigualdades, as privatizações do Estado mínimo e a escalada de desemprego, violência e fome no país. Associados às ideologias, o ensinar e o aprender arte nas escolas, e rechaçam tudo que é libertador que a arte possa representar, temos o processo de reclusão forçada associada ao medo que a pandemia de Covid-19 nos impõe e a implementação do ensino remoto. Esse, por sua vez, associado a essas reformas, colabora para a aceleração do processo de precarização, tanto do ensino, como das relações de trabalho dos agentes escolares e da escola com a sociedade, gerando uma crise sobre o papel do professor, da escola e do que se produz nela enquanto conhecimento ético, estético e científico, principalmente. Dessa forma, vimos nas atuais políticas públicas para a educação a desvalorização e o silenciamento, seja ele total ou subliminar, de áreas de conhecimento, dentre elas a arte, que colaboram para a resistência à formação mecanicista, tecnicista, dicotômica e acrítica. Com as reformas implementadas, questões como a integração entre formação geral e técnica e entre as várias áreas do conhecimento, a importância das linguagens artísticas específicas na escola, a formação do professor em licenciaturas para atuarem com a educação básica, a autonomia da escola e do professor e a relação família-sociedade, relação escola-família-sociedade, correm um grande perigo. Nunca imaginaríamos que temas tão amplamente debatidos e estudados, dados como superados, seriam novamente razão de reafirmações constantes e da necessidade urgente de ações de resistência. Nesses tempos, a realização do FIC, ofertada em parceria com a EAP da Secretaria de Educação do GDF, cumpre um papel relevante no que se refere à demarcação de uma visão para além das objetividades do texto, principalmente da BNCC, que nos fazem, em primeira vista, acreditar que as linguagens artísticas, por exemplo, não estão elencadas em mesmo nível de importância que matemática e português, assim como a ideia de que o fazer docente pode ser reduzido a qualquer pessoa sem formação acadêmica específica para a docência na área, tal como notório saber. O contato entre o curso de licenciatura em dança com a EAP e o GDF por meio do FIC promove a experimentação, vivência estética dos professores do GDF, independente das suas formações, para que, além de vivenciarem as suas próprias manifestações artísticas, tornem-se aliados na defesa da presença das linguagens artísticas nas escolas, incentivando e colaborando para a criação de políticas de inserção da arte na educação básica do GDF
e pela valorização dos profissionais formados nas licenciaturas em áreas artísticas, como, por exemplo, os licenciados em dança pelo IFB. Nesse contexto, gente, que Rita faz essa introdução para nós, fica evidenciada a importância dessa experiência que foi o curso FIC, né? Formação Inicial e Continuada, que nós ofertamos em parceria com a EAP, como ela falou, para professores da rede pública do GDF, né? O objetivo nosso, o nome do curso era Sensibilização para o Movimento através da dança, e a intenção nossa era que a gente conseguisse atingir os professores, não necessariamente das áreas de artes já, mas os professores de todas as áreas, português, matemática. O curso não teve a intenção de uma formação em dança, mas sim de uma sensibilização para o movimento. Entendendo nós que os agentes da escola, né, os agentes que estão presentes no âmbito escolar, eles não tiveram, tradicionalmente, aí, a dança nas suas próprias formações, né? A dança na educação básica, ela é super recente. A gente sabe da legislação de 2016, que garantiu a obrigatoriedade da oferta da dança na educação básica. Então, nós temos aí uma experiência que buscava atingir as pessoas da escola na sua sensibilidade para o movimento, e assim ampliar o olhar para o movimento como um todo dentro da escola. E dentro da licenciatura, nós contamos com a colaboração de vários outros colegas, além de nós aqui, a própria Mari que está aqui, Juliana, a Vana que está aqui, Débora Dodge, que é ex-professora nossa, a Cristina de música, o Fauzi e Edna nos ajudaram com aulas específicas, Cíntia também, Raquel, né? Então, nós tivemos um corpo docente muito qualificado trabalhando junto a esses professores da rede do GDF, foi uma parceria que nos enriqueceu muito, né? Nessa estrutura, nós tivemos vários módulos de aulas ao longo do ano, com diversas componentes que iam desde de algumas mais teóricas, como fundamentos da dança, vocês têm aqui na licenciatura, a gente teve lá também, como percepção musical, práticas corporais, repertório, né, interdisciplinaridades em dança, ou seja, a ideia era que eles pudessem passar por um pouco de todos os conhecimentos aí que formam a nossa experiência motriz na dança. E os resultados foram bastante interessantes, e a gente vai ter esses resultados aí relatados por Débora Lisboa. Passo a bola, Débora, e quando o Mari falar dos 2 minutinhos, eu vou botar o videozinho, tá, Mari? Que é exatamente 2 minutos. Vamos lá. A partir das avaliações dos cursistas, né, em termos quantitativos, verificou-se um alto índice de desistência do curso, né, e no qual ele foi apresentado por motivos externos, por motivos operacionais, né. No caso, o que foi verificado foi a dificuldade que os professores estavam tendo para locomoção, para chegar no horário do curso, para chegar também no curso, porque muitos professores estavam em outras regiões administrativas bem longe, né? E também eles relataram por motivos do AVA, eles falaram que eram muitos conteúdos, né? Então, eles não estavam conseguindo administrar juntamente com a jornada do trabalho deles, tá? Já qualitativamente, foi excelente. Então, eles relataram que, para eles, foi excelente a metodologia, né, adotada. Então, foram aulas presenciais e teóricas presenciais, mesclando partes teóricas, leituras, reflexões, né? Então foi fornecido isso para eles. Eles gostaram bastante. Eles também falaram sobre a compreensão do movimento humano, como que isso melhorou, né? Não só particularmente, mas também passado para os alunos. Eles oportunizaram também a compreensão e a vivência da dança enquanto forma de conhecimento, proporcionando a reflexão
né, dentro das salas de aula, e também sobre a inserção da dança nos currículos escolares, tá? Para a próxima edição, que será em 2022, pegamos, né, tudo que foi realizado, mais as avaliações, e dentro disso nós vamos fazer nós vamos complementar e nós vamos verificar o que realmente precisa, modificar, né, e dar esse curso com o maior prazer. Obrigada. Tá. Infelizmente acabou. Tudo bem. Mas agradeço, viu, por explanação. Obrigada, gente. Muito boa apresentação. Muito obrigada. Falta 5 segundos, Mari, só para ver você aí, ó. Ai, gente. Já vou fechar. Cadê? Okay. Acabou. Obrigada, Ana, pelo compartilhamento, Rita e Débora também. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e relatado aqui. Vou passar a palavra agora, então, para a Catarina, com o tema O Corpo Político do Frevo e seus traçados étnico-raciais. Catarina, é com você. Olá, eu vou fazer um compartilhamento de tela para passar no slide. Isso. Estão todos me escutando, né? Sim, então, muito bem. Essa pesquisa partiu do início, né, que eu fui bolsista do PIBID, e era uma pesquisa muito minha também, né, das minhas origens, da questão identitária, né, do frevo, e que como é que eu ia aplicar uma dança, uma cultura, uma manifestação popular que vinha desse... Peraí, isso, pronto. Como que eu ia aplicar essa pesquisa em oficinas, principalmente levando acessibilidade para jovens da rede pública, né? E era uma pesquisa minha do que seria esse corpo político, porque a gente sempre teve aqui uma educação que o frevo era político, né? Um momento, que o frevo era uma manifestação de cunho reivindicatório, todo histórico. Para a gente isso daqui é bem enraizado, sendo que como é que eu iria levar isso para a educação, né, daí do GDF? Então, aí eu organizei, eu estou tentando projetar aqui o slide. Pronto, agora vocês estão vendo? Sim, está dando para perceber a tela inteira agora. Obrigada. Então, aí o tema foi o corpo político do frevo e seus traçados étnico-raciais. Foi uma pesquisa qualitativa e o objetivo geral foi investigar esse corpo político do passista nesse contexto histórico da manifestação, como uma manifestação expressiva e cultural, né? Aí trazia o corpo desse movimento cultural, da dança popular, desse cunho, como eu falei anteriormente, político, emancipatório, reivindicatório, né? Que eu estou reivindicando espaços. Aí como é que eu queria reivindicar esses espaços dentro da educação para jovens, né? Para crianças, que eu dei oficinas para crianças e para adolescentes, levando em conta a realidade do artista, do aluno e da comunidade. Então, segundo as bases metodológicas que eu usei, né, de apoio, eu usei muito Barbosa, Ana May Barbosa, do Fazer, Apreciar e Contextualizar, que eu peguei imagens de frevo desse contexto histórico e colei ora em sala, né, em formato de cordel, que eu pegava, amarrava fio e colocava as imagens, e ora em formato de museu aqui, como se fossem museus, assim, aqui tem o Museu do Passo do Frevo, eu transformei a sala de aula no museu. Aí colocava em ordem cronológica como é que aconteceu essa manifestação, e a partir das imagens, os alunos iam se imbuindo e se contagiando, né? E iam ter essa experiência desse processo criativo. E eu trago também aqui a Educação Somática e o Frevo, né, de Valéria Vicente, que é esse corpo que é sensível, que se afeta, e a partir dessa afetação transforma a sociedade, né? E essas oficinas, essas daqui foram, como eu disse, que gerou nisso, né, em escola, no Distrito Federal, foram crianças, igual está aqui na foto, e eles gostaram muito, assim, nunca tinham noção de que o frevo tinha todo esse contexto político, histórico, e aqui tem essa questão do movimento popular, né? Movimento popular é muito
não falar de MST, não falar de Freire, eu sei que é política, não pode, mas sempre está ligado aos partidos, à comunicação e à comunicação do corpo. Como é que isso vai falar agora, né? Como é que essa educação vai juntar a educação do corpo com a educação dentro da escola? E para dar seguimento a esse projeto, eu... Vou voltar aqui. Para dar seguimento, eu fiz o seguinte, eu submeti aqui na Secretaria de Cultura, né, para dar continuidade aqui nas escolas públicas aqui de Recife, e é isso. Muito obrigada, Catarina. Vou passar a palavra agora para a Dayana Fernandes, falando sobre os 10 anos da licenciatura em dança do IFB, criação de conteúdo audiovisual em redes sociais. Dayana, está contigo a palavra. Oi, gente, boa tarde. Me ouvem bem? Eu vou compartilhar também aqui uma apresentação. Oi, Rita. Menina, quando eu vi Rita. E eu tava Gisele, eu tô dando uma microfonia no seu. Fechei. Acho que é da Cacá. Não, fechou, ela fechou. Eu desativei o seu som, mas dá uma olhadinha depois, tá? Só me confirmem se vocês estão visualizando Sim. o tema, os 10 anos. Obrigada. Tá abertinho. Tem uma janelinha pequenininha do Meet. Pequenininha? Pronto. Isso aí, fechou. Vamos lá. Então, eu sou a Dayana, né? Fernandes Ribeiro Gomes, licencianda pelo curso de licenciatura em dança do IFB, estou cursando o 7º semestre, e essa é a apresentação sobre essa pesquisa dos 10 anos da licenciatura em dança do IFB, criação de conteúdo audiovisual para redes sociais. Essa pesquisa, ela teve duração de 1 ano, então começou em agosto de 2020, e a gente está na fase de encerramento agora, planejando e subindo as últimas postagens, né, a gente finalizou recentemente sobre o PPC, e ainda tem alguns conteúdos sobre os docentes para entrar, né, e a parte de relatórios também. Tem orientação da professora doutora Juliana Cunha Passos, e é uma pesquisa que tem o apoio do patrocínio da FAP-DF, né. Então, o objetivo geral era pesquisar e divulgar nas redes sociais a história da criação do curso de licenciatura em dança e suas principais ações de ensino e pesquisa e extensão. Então, nasceu do desejo de fazer alguma coisa mais especial, assim, em comemoração aos 10 anos, né? Isso no ano passado. Então, em 2020, completou 10 anos, tendo o primeiro curso de licenciatura em dança, né, no Centro-Oeste, então tem uma representatividade, um peso muito grande para a formação nessa área, né, na nossa região. E ainda assim, não é tão conhecido, tanto pela comunidade artística, quanto para a comunidade externa, né, em geral, assim, não é tão conhecido o nosso curso. Então, dentro de alguns, assim, dos objetivos específicos, a gente tem realizar o resgate das principais ações desenvolvidas no curso, né, divulgar as ações atuais de ensino, pesquisa e extensão, ampliar a divulgação do curso e do IFB também, aumentar a visibilidade do curso para a comunidade de dança do DF, promover uma maior aproximação e melhor comunicação com os estudantes, porque também era uma das reclamações que a gente conseguiu apurar numa pesquisa, né? Ampliar o sentimento de pertencimento da história do curso pelos estudantes, fortalecer as ações da área da dança realizadas no Campus Brasília. A metodologia que a gente utilizou foi pesquisa bibliográfica, iconográfica, sites, elaboração de conteúdo textual e visual para publicação nas redes sociais. Então, antes de entrar na licenciatura, eu fiz um curso técnico, né, de comunicação visual, então eu já atuava como designer gráfico, então foi um casamento que ficou muito bacana de vivenciar, né, de ter o apoio da comunicação visual, né, do design, para divulgar a dança. Elaboração e envio de questionário de consulta à comunidade, contato com os docentes, estudantes e egressos do curso para coleta de dados e depoimentos,
edição e publicação de conteúdo audiovisual nas redes sociais. Sobre os resultados que a gente apura até o momento, a gente tem um crescimento muito grande nas interações, né, nos conteúdos que a gente posta, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem um fomento muito grande também de divulgação da área da dança, da área das artes cênicas em geral, né, divulgando eventos, cursos, espetáculos nos stories, principalmente agora, nesse último ano, né, de pandemia, com tantos eventos online, cursos, então a gente utiliza muito os stories para divulgar esses cursos, essa agenda como um todo, né? Ampliação da divulgação do curso para a comunidade interna e externa, e também o fortalecimento e divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão do curso, ampliando o vínculo com a comunidade. Então, aqui eu trago alguns gráficos da pesquisa que a gente rodou em janeiro desse ano, mais ou menos na metade, né, da pesquisa, onde a gente vê alguns dados interessantes, assim. Essa pergunta é: você encontra dificuldade para acessar as informações sobre licenciatura em dança? Então, a gente tem uma porcentagem assim, de quase 40% que ainda encontra dificuldade para encontrar algum tipo de informação. Aqui nessas duas, a gente tem: você considera mais acessível e eficiente a comunicação via... As opções são e-mail, redes sociais, site institucional do IFB, grupo do WhatsApp. Então, entre redes sociais e grupos de WhatsApp, a gente tem a maior porcentagem, que é em torno de 60%, mais ou menos, que é em torno disso, né? Assim, quase 60% que consideram ser meios mais eficazes de comunicação, redes sociais e os grupos de WhatsApp. Você considera que melhorou o acesso à informação do curso e informes gerais após a criação das redes sociais em abril de 2020? Aqui a gente tem uma porcentagem significativa, né, em torno de 60%, 58,8%, que considera que sim, que melhorou, mas esse restante também é um dado importante da gente melhorar, né, quase 40%. Acha que melhorou, mas ainda pode melhorar mais, alguns não conseguem avaliar, outros não sei. Aqui a gente colocou abril de 2020 porque a criação do Instagram, do Facebook, ele se deu em abril como até uma ação da professora Juliana e da professora Mariana para manter o vínculo com os alunos naquele período que logo em seguida, depois do lockdown, e onde as aulas ainda estavam incertas de como iam retornar. Então, foi uma ação para manter o vínculo com os alunos, né? Aqui eu trago um pouco da bibliografia utilizada na escrita do projeto. E aqui também eu quero compartilhar com vocês, acho que ainda tem um tempinho, algumas das postagens que a gente fez. Essa foi sobre a história da licenciatura, onde a gente conseguiu, com a ajuda de muitos professores e de muitos alunos também, egressos e estudantes, um apanhado de fotos de todas as turmas, né? Até aquele momento, 24 turmas. E aqui algumas outras postagens também, né, divulgando inscrições abertas, o edital de mediadoras virtuais, a colação de grau que teve recentemente, os livros de dança disponíveis na biblioteca, em formato online, e essa última postagem mais recente, que foi falando sobre os componentes de cada semestre do PPC. E aí eu vou colocar aqui para vocês, só me confirmem se vocês estão visualizando. Queria colocar esse vídeo há um minutinho. Sim, dá para ver. Vou colocar aqui. O processo de criação da licenciatura em dança do IFB iniciou-se em março de 2009, quando foi realizada uma audiência pública sobre os cursos que o Campus Brasília iria ofertar. Nessa audiência, artistas e professores de dança do DF defenderam a necessidade da abertura de um curso na área em Brasília. A proposta foi acolhida pela reitoria e iniciou-se o processo de planejamento da implantação do curso. Foram realizadas diferentes ações de escuta da comunidade, como uma enquete virtual e um seminário público para discutir sobre o perfil profissional do licenciado em dança no DF. Desse processo surgiu o PPC do curso, elaborado por uma comissão de professores do IFB, e outras ações foram desenvolvidas, como a realização de concurso público para a contratação de professores e aquisição de materiais e bibliografia. Em julho de 2010, realizou-se o primeiro vestibular para o curso e, finalmente, em 6 de agosto, o curso iniciou suas atividades com a aula inaugural da primeira turma.
De lá para cá, 10 anos se passaram e 23 turmas de estudantes foram acolhidas, reforçando a importância da lidança para o ensino da dança no Distrito Federal. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Dayana, pelo compartilhamento. Parabéns também. Vamos dar prosseguimento à nossa comunicação oral, passando a palavra para o José Nildo com o tema Teatro na Socioeducação, Cenas Desiguais. José Nildo, é com você. Eita, peraí, só um minutinho. Tela inteira ou a janela, você sabe? A tela inteira ou uma janela? Depende da sua necessidade. Se for mais fácil para você colocar a tela inteira, vai fundo. Cancela, deixa eu ver aqui. A tela inteira. Acho que também não é. Acho que é uma guia. O arquivo que você quer, José Nildo, já está aberto na sua tela? Tá. Ele está em qual formato? Está no PowerPoint. PowerPoint, ok. Então, você vai clicar em apresentar agora, vai clicar em uma janela. E aí, quando clicar em uma janela, vai aparecer as opções, você clica no PowerPoint. Isso. A compartilhar, né? Isso. Ok, está aparecendo aqui para a gente já. Já está aparecendo. Deixa eu colocar aqui do início. Então, gente, esse é uma oficina de teatro na socioeducação que eu faço com jovens presos, né? Aqui em Santa Maria, no DF. Foi minha tese de mestrado em arte na UNB, né? Realizada por mim com jovens socioeducandos. São performances em contexto de desigualdades, interface educação, sociologia e teatro. Aplicação metodológica de uma pedagogia teatral. Aí são momentos da oficina. Quem são os socioeducandos, né? São atores e atrizes, narradores e interatuantes em quadros cênico-performáticos. São 12 socioeducandos, a adesão deles é espontânea. Eles foram penalizados por medidas cautelares de sanção, que é uma penalização mais severa, né? Porque eles descumpriram as medidas socioeducativas. Então, olha aí, outra parte. O objetivo é desenvolver vínculos entre narrativas e teatralidades, reconhecerem-se em seus papéis cênicos. As interfaces teóricas que eu utilizei é o psicodrama, de Moreno, e a performance do sujeito, de Goffman. A metodologia descreve o roteiro, né, que são narrativas teatralizadas, para se percorrer as desigualdades sociais desses jovens, né? A pesquisação em Barbier, a análise de conteúdo em Bardin. São 7 quadros cenográficos, 15 encontros, de 1 hora cada um, né? 2 blocos temáticos. 3, por que são cenas desiguais? 3, porque são cenas de aprisionamento e de liberdade, né? José Nildo, vou te interromper só um minutinho, porque para a gente só aparece a foto que tem as pessoas em roda com uma frase azul ao fundo. Passando, meu Deus do céu. A gente fixou nessa tela, que é a tela do PowerPoint, tá? Como é que eu faço para passar, né? Aí, agora que eu não sei. No PowerPoint em si, só você clicando nos slides, ele vai mudando o slide. Ah, tá. Finalizar para aqui. PowerPoint. Tá, vamos ver. Então. Agora mudou a foto para 2 pessoas abaixadas, outras pessoas... Isso, perfeito. Aqui, como eu falei para vocês, são cenas de aprisionamento e liberdade, né? São cenas... são 7 cenas, né? A primeira é acusação, julgamento, detenção, enfrentamento, acolhimento, superação e reconhecimento. Depois vem aqui as primeiras 2 cenas que eu trouxe para vocês, né? Que foi o resultado das oficinas. A cena de detenção, eu pago o preço trancado aqui dentro. Aí vocês veem, não sei se vocês conseguem visualizar aí a performance deles
a cena de aprisionamento, que é muito forte, é uma relação física com a montagem da cena muito forte que eles têm, né? E aqui, toda a motivação deles foi porque também eu me coloquei nas cenas, nas histórias, né? Aqui eu fiz a cena também do aprisionamento, né? Que também uma lembrança da escuta sensível, que é a empatia, quando o pesquisador se envolve com os pesquisando junto, né? Quando se tem a intuição para entender a questão, como é ser e estar em um estabelecimento penal como sócio-educando preso, como se sente e vive esta condição de sermos sujeito, né? E eles que me chamaram, que me integraram nas cenas, eles comporam as cenas e falaram, não, professor, o senhor quer participar? Participa junto com a gente, né? E eu me senti, assim, acolhido pelo grupo também, pelo desejo que eles tinham de me integrarem nas cenas, né? Aí tem aqui análise do conteúdo, montado com 6 sócio-educandos, essa é a explicação daquela primeira cena. O ator-narrador percebe a si, que é no sociodrama do espelho, e percebe-se o seu estar no mundo, que é essa performance do sujeito. O personagem que se autorrepresenta. Ou seja, eles não só biografam papéis criados, mas também as próprias vidas deles, né? Aí tem mais na frente aqui uma outra cena, aqui aqui uma cena de superação, né? Porque ninguém percebe o que fazem com os jovens morrendo e suas famílias sofrendo. Eu vou falar a real de um ator no mundo da sua cena. O crime é um personagem de nossas vidas que vai adiante. Muitos roubando para ter o que comer, mas o que faço aqui na cena, eu trago um outro papel. Busco minha dignidade sem dor nem piedade. Aí eles montaram uma cena aqui, a imagem do pai, né, é muito recorrente, né? A cena de ser pássaro, de ser paz, de ser meu pai, né? E aqui a análise do conteúdo, o ator, o seu eu no mundo, o personagem de sua vida. Foram feitos com 7 sócio-educandos, o equilíbrio aí na ação cênica, né, que vocês viram. Eles construíram, montaram várias vezes esse quadro. Reconhece sua autoimagem e a construção de uma identidade nas cenas. Aqui, novamente, eu, na representação dos papéis junto com eles, né? Que quando o professor faz junto, motiva muito a eles a fazerem, né? E as considerações finais, o compartilhamento dessas performances possibilita a escuta desses jovens, a notável pretensão que eles têm de superar essas desigualdades, né? O esforço, mesmo estando em circunstâncias de encarceramento, de tornar humanas essas performances deles, né? E o que se propõe para a socioeducação à luz de uma simples aula de arte, né? Como é ser professor nesse sistema, né? Caminhos cênicos, didáticos e um olhar atencioso sobre 3 elementos cênicos que surgiram nessas oficinas. O texto vivo, né, que eles produziam o texto no momento dos ensaios, o ator-narrador, porque ao mesmo tempo que eles narram, eles encenam, e os quadros cenográficos, que são esses aí que eu mostrei para vocês. Muito obrigado, gente, aí pela alegria de estarmos juntos aí nessa superação, né? Como esses jovens, né? Lá. Muito bom, Josenildo. Muito obrigada pelo seu compartilhamento também. Nesse momento, eu passo a palavra agora para Débora Caroline Cruz. Tá aí, Débora? E ela vai falar sobre o tema Dialogando sobre a formação e atuação do professor de dança clássica em Brasília. Está com você a palavra, Débora. Olá, boa tarde a todos. Então, me chamo Débora e sou discente do 8º semestre do curso de licenciatura em dança. E esta pesquisa, intitulada Dialogando sobre formação e atuação dos professores de dança clássica em Brasília, é o meu trabalho de conclusão do curso. E essa pesquisa parte da minha experiência com a dança clássica, né? Tudo que eu vivenciei. E eu destaco que eu passei por 3 escolas e academias de dança, até chegar numa 4ª,
e descobri que nada daquilo era dança clássica, né? Toda a minha experiência anterior. E ali, ao mesmo tempo, foi quando eu entrei no curso de licenciatura em dança e muitas indagações, reflexões surgiram, inclusive as que se tornaram objetivos desta pesquisa, que são os questionamentos. Como que ocorre essa formação do professor de dança clássica? Quais as possibilidades formativas em Brasília? E de que forma a licenciatura em dança pode contribuir nessa área? Então, no primeiro capítulo eu trago uma contextualização histórica, desde a primazia da dança clássica, né, como surgiu, até chegar nas 7 metodologias, nas 7 escolas e estilos que nós temos hoje. E aí eu trago pontos que eu considero importantes, né, figuras que eu considero importantes. E chego contextualizando também como a dança clássica chega no Brasil e como ela se transforma aqui, e trago também como que ela se desenvolve aqui em Brasília, considerando que Brasília se inaugura em 1960, então é bem mais recente, né? Uma história bem mais recente. Então, não se tem uma longa trajetória da dança clássica em Brasília, então reflete na formação desses professores e próprios bailarinos, né? Profissionais na área. Então, eu venho no segundo capítulo trazendo uma pesquisa regional. Então, eu foco no plano piloto, quais são as possibilidades formativas para se profissionalizar na área, né, tecnicamente. Foi encontrado 10 escolas na região do plano piloto que disponibilizam a formação clássica. Entretanto, apenas 2 têm uma certificação profissional através do Royal Academy of Dance, da Inglaterra. E foi evidenciado na pesquisa que para você se formar, seja como bailarino ou posteriormente como um professor de dança clássica por essa metodologia, é um custo muito alto, então acaba que não é para todo mundo, né? Não atinge todas as pessoas que têm interesse em se formalizar nessa área. Então, a partir disso, é quando eu trago a licenciatura em dança como uma possibilidade complementar para aqueles que já tiveram alguma formação enquanto técnico nessa área da dança clássica. E a licenciatura entra como um ponto importante para ajudar esses professores a se profissionalizar pedagogicamente e não somente ter a formação empírica, né, aquela qual ele passou enquanto bailarino, né? E para melhorar essa pesquisa, eu entrevistei 3 professores do curso de licenciatura em dança e eles colaboraram na pesquisa com suas experiências, pois ambos têm essa experiência na dança clássica e, porventura, também na licenciatura em dança. E também foi 19 alunos, perdoa, falei errado, 19 participantes responderam ao questionário. Esses 19 participantes são 13 licenciandos, então ainda estão fazendo o curso, e 6 egressos, então eles já concluíram o curso. Todos esses participantes foram fundamentais na conclusão do objetivo de que forma a licenciatura em dança contribui nessa área. E evidenciou-se que a licenciatura, por meio das suas matérias de metodologia, de didática, metodologia da dança, didática, fundamentos da educação, foram os pontos principais levantados por esses participantes que se fazem importantes na formação de professores de dança clássica, pois evidenciou-se na pesquisa que não há formação formal para professores de dança clássica em Brasília. Então, aqueles que são bailarinos e têm o interesse de se formar, né, virar um professor de dança clássica, não tem possibilidade formativa para complementar sua formação. Então, evidenciou-se na pesquisa que a maioria dos casos são
bailarinos que viraram professores. E evidenciou que é muito importante que tenha a formação complementar, pois não é na prática que se vira um professor, né? Precisa de conhecimento todo por trás para você aplicar nos seus alunos. Então, só um instantinho. Então, é isso que eu tenho para trazer a vocês. O principal da pesquisa, que foi de que forma a licenciatura pode contribuir na formação de professores de dança clássica, é que é uma formação complementar. Então, ela contribui? Sim, mas ela não é a principal. É necessário que se tenha, sim, a formação técnica na área do balé clássico, portanto, sendo em cursos livres disponibilizados em diversas partes do Brasil, não somente em Brasília. Infelizmente, nós não temos uma formação para esses professores de dança clássica em Brasília. Foi destacado bem na pesquisa que agora, na pandemia, por conta das possibilidades remotas, muitos cursos que eram disponibilizados em outras regiões do Brasil estão sendo disponibilizados online, remotamente, então facilitou esse processo formativo. Mas a licenciatura ainda em Brasília, para os professores de dança clássica, é o melhor caminho para se tornar um professor. Muito obrigada a todos. Obrigada, Débora, pelo compartilhamento. Parabéns pela pesquisa, inclusive. Eu queria passar a palavra agora para o professor Júnior César, que vai falar sobre o tema da criação da literária fruitiva à performance crítica, gêneros orais, dramáticos e escritos na reconstrução da consciência cidadã de estudantes da educação técnica e tecnológica do IFB. Professor Júnior César, a palavra está com você. Obrigado, professora Mariana. Eu vou cronometrar aqui também. Eu não vou fazer a apresentação de slides, eu vou fazer a leitura do meu trabalho e alguns comentários. Aí eu vou pedir só para vocês confirmarem se vocês continuam me vendo aqui. Tá bom? Porque eu vou ficar com uma segunda telinha. Ok. Vamos lá, então. Todos continuam me vendo, né? Sim? Sim. Ok. Vamos lá. Bom, então o título do meu trabalho é Da Criação Literária Fruitiva à Performance Crítica, gêneros orais dramáticos escritos na reconstrução da consciência cidadã de estudantes da educação técnica e tecnológica do IFB. Este trabalho pretende discutir questões atinentes à motivação dos estudantes para a elaboração da escrita, bem como pela concepção de uma performance discursiva crítica a partir dessa criação literária. Nesta senda, como resultado deste exercício dissertativo pragmático e argumentativo subjetivo, abstrato e intangível, obtém-se a reconstrução da consciência cidadã de estudantes, em diferentes níveis, da educação técnica e tecnológica do IFB. Locus para a realização do estudo é o Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília. O estudo está em sua fase preliminar e objetiva coletar informações por meio de múltiplos instrumentos, com vistas a sustentar os argumentos apresentados, os quais defendem que o trabalho com os gêneros orais dramáticos e escritos podem proporcionar uma mudança com o comportamento consciente dos estudantes. Então, o meu trabalho ele tem essa essência performática, teatral, digamos assim, e linguístico-literária, porque trabalha com essas questões das letras. Então, vamos lá. Teoricamente, os gêneros são instrumentos cuja apropriação conduz os indivíduos a desenvolverem capacidades e competências individuais correspondentes aos gêneros. Chinelli, Dawes, 2004. Neste sentido, o gênero oral dramático se constitui da entonação específica de vocábulos, interjeições e sons emitidos pelo aparelho fonador do autor do discurso. Quanto ao gênero escrito, ele se qualifica pela construção textual circunscrita em um contexto, estrutura, intenção e público específico. Portanto, a escrita é a transposição da linguagem interior, Benveniste, 2014, ao passo que o texto literário é humanizador, produz empatia e influencia o comportamento dos leitores, Posson, 2020. Neste sentido, partindo da premissa
de que toda construção literária impulsiona o leitor a exercitar o pensamento na direção tanto da criação quanto da reflexão crítica, nosso intuito é perscrutar os processos que são responsáveis pela motivação da elaboração da escrita, bem como pela concepção de uma performance artística a partir dessa criação literária. Justificativa. A educação como prática de liberdade é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. Freire, 1980. Inicio a reflexão com o pensamento de Freire para justificar a realização deste estudo sob a perspectiva da reconstrução da consciência cidadã dos estudantes. Logo, o docente é aquele que proporciona aos discentes o espaço de construção, desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento que pode ser de múltiplas naturezas. Neste prisma, de forma singular, o trabalho em questão é desenvolvido por meio da criação literária, uma das linguagens artísticas. Portanto, para reforçar essa asserção, trago Dewey, 2010. Através da arte, os significados de objetos de que outro modo seriam opacos, caóticos e restritos, é que se despertariam resistência, são esclarecidos e concentrados, e não por sua trabalhosa elaboração no pensamento, não pela fuga para um mundo meramente sensorial, mas pela criação de uma nova experiência. Neste fragmento, o autor nos fala sobre os significados dos objetos que são esclarecidos e concentrados, que se realiza pela criação de uma nova experiência. Aqui percebe-se uma das justificativas para a utilização da arte da escrita e da transposição entre as linguagens artísticas, dada a sua potência de esclarecer os significados dos objetos. Portanto, a literatura confirma um consenso, mas produz também uma dissensão, o novo, a ruptura. Companhon, 1999. Objetivos. O objetivo central deste estudo é refletir sobre a motivação dos estudantes para a elaboração da escrita e para a concepção de uma performance discursiva crítica a partir dessa própria criação. Quanto aos objetivos específicos, eles se qualificam da seguinte forma: 1. Proporcionar espaços de desenvolvimento e compartilhamento de conhecimento científico. 2. Permitir que o estudante experiencie uma forma diferente de desenvolver a criticidade por meio da criação artística. 3. Colocar o discente em contato com a arte performática. 4. Avaliar por meio de critérios a serem levantados o quanto cada discente desenvolveu sua consciência crítica no decorrer da pesquisa. Metodologia. Logo, a pesquisa está estruturada da seguinte forma: I. A natureza é a pesquisação, segundo Barbier, 2007, e Andalucy, 2004, de cunho qualitativo. I. O contexto é uma turma da disciplina de Linguagem e Comunicação do curso de Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília, IFB, e os participantes são os estudantes regularmente matriculados. Os instrumentos de coleta de registros são gravações, diários de bordo e questionários. Por fim, a geração de dados será elaborada mediante o levantamento de categorias presentes nos registros das falas dos participantes, bem como dos questionários individuais. Para tanto, o trabalho será desenvolvido neste formato. 1. Aplicação de uma oficina prática de escrita criativa, na qual os participantes serão instigados a produzir textos literários com a ajuda de vídeos curtos, leitura de pequenos trechos de contos, contatos com imagens projetadas na tela do computador ao som de músicas específicas. 2. A criação de uma performance artística a partir de um texto literário. 3. A investigação dos gatilhos responsáveis pela criação escrita e performática. 4. Como essas atividades se constituem como prática de linguagem em suas dimensões sociais, cognitivas e linguísticas do funcionamento da linguagem em um contexto de comunicação específico, como o indivíduo que se percebe na performance, a voz e o gesto, pelo ouvido e pela vista. Zumthor, 2010. Esta pesquisa está situada na esfera do letramento literário, o qual é constituído por autores de diversos países, desde o final da década de 80. Assim, acredita-se que o desenvolvimento do estudante, ou seja,
a leitura dos textos literários proporcione ao leitor experiências que ampliem e aprofundem sua compreensão do viver, Pousson 2020. Pois, também receber uma informação é necessariamente sofrer uma transformação, Zumthor 2007. Por fim, vislumbra-se com este trabalho a descoberta dos gatilhos que fomentem a produção literária dos estudantes de forma proporcional ao seu interesse pelo entendimento dos contextos os quais eles estejam inseridos, as suas atuações e principalmente nas lutas pelas garantias de direitos de cidadãos presentes na Constituição Federal. Bom, então eu fiz uma leitura do meu trabalho, eu acredito que é autoexplicativo, a proposta é justamente essa, né, trabalhar com a criação literária do estudante, observando qual é a motivação que eles têm para desenvolver essa criação literária e, a partir disso, como é que eles também constroem o processo criativo da própria performance, como é que isso motiva aquilo. Então, o trabalho é basicamente esse, e agradeço a atenção de todos. Muito bom, Júnior, muito obrigada. Também parabéns pelo seu compartilhamento. Pessoal, nesse momento nós finalizamos todos os compartilhamentos e nós passamos aqui por vários cursos, várias experiências, várias pesquisas muito bem relacionadas, muito bem fundamentadas. Eu queria abrir esse momento agora para um debate, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta pontual para alguns colegas que fez a sua explanação. E eu deixo esse momento aberto agora. Tudo bem? Alguém teria alguma pergunta? Alguém gostaria de direcionar algo? Vana. Em seguida, Júnior. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de cumprimentar todos que estão presentes no momento. É um prazer revê-los. Nildo, meu irmão de mestrado. Eu gostaria de saber, Nildo, durante esse período, né, como ficou o seu projeto? Você também estava afastado, né, por causa da pandemia. Você poderia esclarecer para a gente? Sim, eu tive alguns contatos. Tudo bem, Ivana? Satisfação revê-la, querida. Te dar um abraço aqui. Escuta, que luta nossa, né? Ali no Prof. Artes, muito bacana. A gente teve acesso aos sócio-educandos, né? Eles colocavam uma televisão lá, né? E eu, do outro lado, passava para eles as experiências das oficinas do ano anterior, que são algumas dessas imagens que eu mostrei aí para vocês, e mais atividades que a gente desenvolveu por meio de leituras dramáticas e, na verdade, monólogos, né? Não foram nem bem leituras, foram monólogos. E eu trabalhei, mas foi um trabalho individualizado. Eu usei algumas técnicas do sociodrama, né, que dá para fazer por esse meio virtual, né? Sociodrama, usei também a performance, né? Algumas atividades de performance com eles, mas assim muito no resgate do trabalho que estava sendo feito para incluir novos sócio-educandos, né? E o programa virou um programa de formação, né? Virou um programa de formação, e eu estou fazendo lá, acompanhando a professora Valdilene, né? No Medidas Socioeducativas, Novas Percepções de Rotinas, Espaços e Tempos, que é um programa de formação na IAP que eu estou fazendo. E eu fiquei afastado até agora, né, até o início do ano, do final do ano letivo, e retornei com atividades online, né? E saudade de você demais, querida. Nossa Senhora, aquela turma ali, olha o que nós passamos ali, superamos juntos. Eu tive alguns problemas também de ordem familiar, difíceis, né? Te acompanhei nas tuas apresentações,
e estamos juntos aí, superando. Obrigada, Nildo. Obrigada, Vana. Passo a palavra para o Júnior. Porque eu, observando, né, aqui a apresentação dos trabalhos, eu fiquei pensando quanta produção de conhecimento, né, tantas experiências individuais, tantas características que se somam nesse processo educativo. E, ao mesmo tempo que o momento é tão rico, ele também me faz refletir sobre o ponto de vista pragmático, se a gente for fazer uma relação com algumas pessoas que não são, porque aqui me parece, eu posso estar enganado, que todos têm um pezinho na arte, né, gente? Todos aqui. Acredito que não exista ninguém que não tenha esse pé na arte, né? E aí a Juliana vai poder me ajudar, a Mariana também, a construir esse raciocínio aqui. Nesse evento inteiro, nós tivemos pessoas aí, na sua grande maioria, né, pessoas ligadas às artes. Né? Então, eu sinto muita falta de profissionais de outras áreas do conhecimento comporem esse grupo de discussão para a construção desses conhecimentos que são indispensáveis para a aplicabilidade em sala de aula. Então, é até um questionamento que eu coloco aqui para os presentes, para poder perguntar como é que vocês entendem isso, né? Porque quando a gente vê primeiro seminário de literatura, performance e educação, eu não sei se as pessoas não enxergam que educação é o grande guarda-chuva de tudo isso que nos move, né? Então, eu fico assim um pouco preocupado quando eu vejo mais pessoas das humanas do que das exatas, e mais das artes ainda, né? Se a gente for mais setorizado dentro das humanas, mais das artes ainda aqui, né? Então, é uma reflexão que eu proponho aqui para os colegas e queria ouvir também o que vocês pensam sobre isso. Então, na ordem de fala, a gente tinha o José Nildo para fazer uma pergunta agora, mas como é que vocês sugerem da gente fazer? A gente responde esse momento e depois passa para ti, José Nildo, como você prefere? Pode ser. Apesar que a minha reflexão, né, não ia ser uma pergunta, ia ser um agradecimento a todos os colegas e aos grandes trabalhos aí que foram apresentados nesse período que a gente está. Eu assisti agora há pouco uma oficina de teatro do oprimido, né, com a professora Luciana Hartmann e parece que Ana Carolina, o nome dela, da estudante que estava lá também, professora também, e o quanto de desafios, pegando aí a fala do Júnior, né, o quanto de desafios que a gente, que essa tela, essa maneira, né, de se comunicar, possibilita o uso desses recursos expressivos, né, e essa colocação do Júnior, eu acredito que você falou assim da falta de outros profissionais, né? Eu acho que a gente está numa espécie de uma transversalidade aqui, né? Porque eu vi que a sua pesquisa trabalha também o Barbier, né? Que eu fiquei muito tocado com a metodologia, com a abordagem do Barbier lá na socioeducação, né? Que foi uma maneira muito interessante, essa metodologia aí que você citou no teu trabalho também, foi muito interessante porque quando eu me coloquei como um socioeducando, né, naquela cena que eu mostrei para vocês, quando eu me coloquei como um socioeducando, os jovens se perceberam em mim, né? Se perceberam, houve uma empatia direto, foi uma coisa assim fenomenal. Eu nunca vi nada, até hoje eu me surpreendo com as artes cênicas e com tudo que ela proporciona, as artes da cena, da dança, né? Tá aí a Vana fez um trabalho maravilhoso lá no Prof. Artes, eu até acompanhei a apresentação do trabalho dela, e a Débora traz aí uma coisa muito legal,
que ontem eu falei com um colega que me disse da dificuldade que tem de se levar um projeto de dança clássica, né, para as escolas públicas, né? E ele até me falou que eu até falei, poxa, leva Ítalo, o nome dele. Eu falei assim, poxa, Ítalo, leva esse projeto para as escolas públicas e tal. Aí ele falou assim que não, que não levaria. Ele justificou lá porque existe algumas limitações de formação profissional, sabe? Eu não sei, sabe, Débora? Talvez tu vai poder falar melhor. Eu acho de uma originalidade extraordinária, né? Esse trabalho com a dança clássica. Falta isso muito. Falta não, né, Vana? Não tem, né? Não tem. Eu me lembro o quanto que foi assustador e comovente para os jovens da socioeducação quando eu levei Vivaldi para a sala de aula, né? Porque eu trabalho com hip hop, eu trabalho com rap, com dança de rua, né? Com narrativas rimadas, sabe, Júnior? Essa tua fala aí das narrativas bate muito com o que eu estou fazendo com eles. Mas quando eu levei Vivaldi, foi assim, professor, isso existe? A beleza existe? Sabe? Aí eu vi o quanto que a beleza, no sentido de uma harmonia nos movimentos, deles estarem construindo essa harmonia a partir da linguagem do rap, sabe? Dessa integração com a linguagem do rap. Então, nesse sentido, Júnior, eu acredito que a gente está conseguindo fazer, num grupo desse aqui, tão diversificado nas linguagens, né, uma transversalidade, né, nas artes. Alguma colega falou aí no começo, não sei se foi a Daiane, alguma colega falou sobre a Ana May Barbosa, alguém falou alguma coisa sobre essa perspectiva da arte aí. É isso aí. Obrigada, Nildo. Eu vou passar para a ordem para a Ana Carolina, depois a Juliana, tudo bem? Depois a Rita. Eu queria refletir junto com a proposta do Júnior, né, de reflexão, e também depois fazer uma pergunta. Agradecer a oportunidade de estar aqui, que não deu tempo, nos deu 3 minutinhos que a gente dividiu da nossa fala, né, Rita, Débora? Então, primeiro agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa do grupo de pesquisa. Acho que os momentos de socialização são sempre muito importantes e é onde a gente troca, né? Onde a gente vê as coisas e aprende uns com os outros. Então, agradecer mais uma vez. Pensando na sua provocação de reflexão, Júnior, eu acho que tem ela é sintomática, assim, de muito do que Rita trouxe na fala inicial nossa aqui, né, para situar o FIC, esse curso que a gente fez essa retrospectiva do momento atual, que não é só de agora, que já vem caminhando, né, vem se construindo há mais tempo, de um retrocesso no sentido do reconhecimento desse lugar da arte na educação, né, pelo que a gente está vendo aí. Um lugar que não chegou a ser conquistado definitivamente, se a gente pode falar, né, em geral, muito menos na dança, né. Na hora que a gente começa a estabelecer esse lugar, né, dentro dos normativos, vamos dizer, que garantem, né, as instituições públicas, a gente vem junto uma reforma de ensino médio, a gente vem junto, né, todas essas desarticulações aí que prejudicam essa inserção das artes dentro da escola. Então, quando você fala assim, cadê a educação? Eu acho que é muito nesse sentido de que talvez a educação não se veja, né, a educação nos moldes tradicionais não se vê num simpósio que fale de literatura e performance, né, e arte, e enfim. Então, talvez, é uma suposição, a gente teria que pesquisar, né, para dizer isso de verdade, mas é uma suposição dentro de um olhar para o contexto, e ao mesmo tempo de mostrar para a gente que a gente tem um papel dentro do âmbito escolar e educacional, que vai além da própria
do próprio ensino das artes, né? A gente tem... a gente pode ter uma contribuição para a própria estrutura escolar, para o próprio modus operandi da escola, a gente pode ter uma contribuição para a própria reflexão da educação, né? Não só da arte-educação, mas como o saber constituído no modo de conhecimento artístico pode colaborar com o pensamento da educação, né? Então, a gente tem muito que caminhar aí. E isso é bom, assim, estimula também a gente. Tem que ter uma frente de resistência, uma frente de pesquisa, uma frente de, né, atuar em várias direções aí para que esse contexto se transforme. E aí, aproveitando o meu tempinho de fala aqui também, eu queria aproveitar e perguntar a Dai e a Ju se você vai renovar o PIBIC para o próximo ano, se inscrever ou não, como é que é? Porque esse trabalho precisa continuar, né? Ele é muito, muito rico no sentido da socialização das ações, né? Já parabenizei vocês lá no próprio Instagram, mas acho que ele tem, talvez até olhar para a própria pesquisa, ver o que vocês não acham, né? Que não conseguiram alcançar dos objetivos iniciais que vocês estabeleceram, se isso não pode, né, dar vazão para uma renovação do projeto, porque eu acho que ele tem uma importância grande para a divulgação, olhando para frente, né, o futuro do curso, mas também olhando para trás esse papel de memória, né, tinha um dos objetivos específicos que era algo de criar um vínculo dos estudantes com a história do curso, alguma coisa assim, né, e aí eu acho que isso é bem interessante também. Não só porque não é porque eu fiz parte desse momento, daí não puxar a sardinha para o meu lado, como a gente diz na Bahia, não por isso, mas para a compreensão de um contexto, né? De um contexto institucional, o que era o IFB, o que é a rede profissional e tecnológica, o que é um curso de arte dentro da rede profissional, né? Como esses espaços se constroem, isso ajuda a criação da identidade do curso também. Então, assim, a pergunta é essa, vamos continuar ou não com esse negócio, gente? Vamos para frente aí. Por favor, Juliana, vamos lá, vamos junto. Então, Ana, já é minha momento de fala, eu já aproveito, já respondo e falo a outra parte. A gente vai continuar, mas não como PIBIC, entende? O projeto eu vou começar vou continuar como uma ação minha, pessoal, e a Daime vai ser minha parceira, mas não como PIBIC, porque o PIBIC, ele é iniciação científica, então ele demanda, né, um trabalho para além da criação das coisas que a gente está fazendo no Instagram. Então, em vídeo relatório, participação em eventos, né, apresentar em congresso, isso demanda um tempo muito grande, né, então... a gente não renovou, até porque a justificativa do projeto era os 10 anos, era a comemoração dos 10 anos, então, assim, não tinha, assim, eu gastei todo o meu argumento para convencer a FAP a dar um financiamento para a gente, então, eu justifiquei com os 10 anos e tudo mais, então, no 11º ano, aí eu já perco o argumento, então, né, a ideia mesmo do projeto era fazer esse resgate, era o mais importante. Esse vídeo que ela mostrou, por exemplo, né, para ficar lá no Instagram, para todos os alunos terem acesso e a comunidade externa, mas também aquele resgate das fotos, né, a gente conseguiu pelo menos uma foto de cada turma, que a gente, né, não tinha esse lugar, né, para guardar. Então, esses objetivos maiores a gente conseguiu cumprir, né, pelo fato dos 10 anos da comemoração, e aí estamos fazendo essa do PPC, que eu achei, apesar que o PPC está mudando, ele vai mudar em breve, mas eu achei importante até como registro histórico ficar também lá no Instagram, como era o PPC, aí quando saiu o novo, a gente faz de novo para o novo, né, faz as artes, publica de novo, por exemplo, né, mas a ideia, os objetivos maiores do projeto a gente conseguiu realizar, né, e ainda tem as últimas postagens que a gente vai fazer, que é de docentes, apresentando os docentes do curso, né, que a gente já está trabalhando nesse material para fazer as últimas postagens, que a Dai comentou, apesar de que os docentes têm uma certa rotatividade também, troca um pouco, né, mas tem um núcleo mais duro, que são os de dança, que não troca, então
a gente vai fazer essas postagens também, tá, Ana? Então, não fique chateada, assim, ai, angustiada, o Instagram vai continuar, o Facebook vai continuar, claro, com menos postagem, né, porque aí né, a bolsa dela terminou, então o ritmo vai ser um pouco mais lento, mas a gente vai continuar mantendo as redes sociais e divulgando material por lá, tá? E o outro comentário que eu queria fazer é porque o Nildo comentou do Ítalo, e o Ítalo é me orientando, né? Ele apresentou ontem, e hoje a Débora esqueceu de avisar, né, Débora? Eu sou orientando dela também, só que o da Débora é TCC e do Ítalo é PIBIC. E, coincidentemente, as duas pesquisas, elas se aproximam bastante, né? Por caminhos diferentes, né? Mas os dois estão questionando justamente essa falta de formação de professores de dança clássica aqui no DF. Então, a Débora explica, né, a história né, enfim, da dança clássica na região e tudo mais, e ela chega, né, nessa conclusão de que a licenciatura ajuda, né, apesar de não ser específica de dança clássica, mas ela complementa a formação técnica que as escolas de dança aqui do DF fornecem, mas ela complementa com outras áreas de conhecimento. Aí entra a educação, por exemplo, entra a música, né, Rita? Música, anatomia, toda a parte de didática, a parte da educação. Então, são áreas, psicologia, né, áreas complementares, né, que isso é importante para a formação de qualquer professor e de dança clássica também, né? Então, ela vai chegando nessa conclusão. E o Ítalo, ele também fala dessa defasagem da formação de professores de dança clássica, mas ele propôs, com um grupo de voluntários, justamente abordar essas áreas complementares, então, com pessoas, então, eles discutindo história da dança, fundamentos da música, anatomia, justamente essas áreas complementares, né, metodologia de ensino, em discussão com um grupo de professores de dança do DF, dança clássica, né, voluntários na pesquisa dele. Então, elas se complementam, né, mas no caso dele não é focado exatamente, somente na licenciatura em dança, ele fala de uma formação complementar mais ampla, né? E então, José Nildo, o que ele falou dessas coisas da escola, eu lembro muito bem dessa fala dele, que ele colocou que a dança clássica já tem muito nas escolas, mas na fala dele foi no sentido de escolas particulares, as escolas privadas no DF. Tem muita escola, principalmente educação infantil, muitos alunos nossos dão aula, né, em escolas, a Débora, né, então, em escola regular, né, de ensino formal, de educação básica, e dão aula de dança clássica dentro das escolas. Então, foi nesse sentido que ele falou, já tem muita dança clássica nas escolas, deveria ter mais capoeira, hip hop. Então, a fala dele foi nesse sentido, mas que ele fala, mas já que tem muito, então que pelo menos os professores de dança clássica tenham formação. Então, essa é a argumentação dele, em casa com a da Débora, né? Muito importante a pesquisa dele, muito importante mesmo. Então, quem mais agora, depois de mim, falei muito. A Rita agora. Rita. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer falar do FIC, né? Um projeto que a gente tem muito carinho por ele. Vivenciamos muitas experiências legais demais, então é muito bom a gente compartilhar. Muito bom também ver a pesquisa de todo mundo, ver o que todo mundo tem produzido, né? E ver os alunos também aqui apresentando, dá um orgulho danado para a gente. Prazer estar aqui com vocês. E os colegas também, José Nildo. Foi um prazer, realmente. Sobre a questão que o Júnior aponta, eu penso que talvez a temática não tenha facilitado essa compreensão de que talvez a educação fosse o grande guarda-chuva, né? Quando você pega o título, você coloca a educação no mesmo patamar que as demais áreas de conhecimento e... Não está ouvindo? Está baixo? Para mim estava tranquilo, mas talvez eu possa chegar um pouquinho mais próximo, Rita. Aumenta o volume, Júnior. Está no máximo.
Eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo bem baixinho, Rita, se você puder, eu agradeço, que eu quero ouvir você. Acontece de alguns microfones realmente saíram um som mais baixo, aí eu sempre sugiro que vocês tentem pegar um fone de ouvido. Mas se a Rita puder chegar um pouquinho mais perto, já ajuda. Não, eu só agradeci, né, pela oportunidade de estar aqui, de conhecer o trabalho de todos, e sobre a provocação do Júnior, eu acho que talvez o título, o tema do evento não tenha ajudado muita gente a compreender que talvez a educação fosse o guarda-chuva, o grande mote das nossas conversas aqui, né, da produção do evento, porque a gente colocou a educação no mesmo plano que as demais áreas de conhecimento. Então, me pareceu que a ideia era justamente discutir as duas áreas de conhecimento como prioritárias e a educação como suporte para discutir essas duas áreas. Então, me deu essa impressão, talvez por conta mesmo do título, assim, do evento, né? Mas é só uma observação. Uma outra questão é que, realmente, nesses tempos remotos, eu sou uma grande defensora do não ensino remoto, todos sabem, aproveito todas as oportunidades para dizer o quão acho que ele foi melhor do que nada, mas está muito aquém de tudo que a gente pode fazer pela educação brasileira. Tenho muitas ressalvas com relação ao ensino remoto e o trabalho remoto também, né? Eu entendo que a gente foi quase que uma imposição, mas por conta do ensino remoto e do trabalho remoto, nós estamos muito cansados. O fato é esse, e isso tem atrapalhado sobremaneira as nossas atividades, sejam elas quais forem relacionadas ao nosso trabalho. Tanto participação em eventos, quanto a nossa própria formação, quanto a dedicação ao nosso prazer também na instituição, que é muito importante, pesquisar o que nos dá prazer, ouvir, participar dos eventos que nos dá prazer, o excesso de informação, o excesso de virtualidade, os adoecimentos. Então, assim, nós estamos imersos num momento, né? Nós estamos em final de semestre letivo, né? Então, eu acho que isso também colabora, né, para que as pessoas diminuam um pouco as suas participações em atividades fora da sala de aula, né? Então, assim, eu faço essas duas observações, espero ter contribuído aí com você, Júnior, com as suas indagações. É isso, gente, um beijo para todo mundo, muito obrigada, tá, por estar compartilhando aqui com vocês. Obrigada, Rita. Eu vou passar a palavra para a Catarina, e a gente está chegando pertinho do nosso final do evento, tá? Então, Catarina, a nossa última fala de hoje. Oi, olá. Minha gente, né? Eu falei dessa pesquisa que eu apresentei aqui, apresentei do ANDA, que foi do PIBID, mas eu vou dar continuidade, né, aprofundando e trazendo um novo tema no PIBIC, que minha orientadora foi Juliana, que sem ela, assim, eu não teria conseguido, eu digo mesmo, assim, foi minha luz, porque veja que privilégio. Acabou para mim a bolsa, mas como é que eu ia continuar pesquisando o que eu quero, que provavelmente vai para o TCC, né? Como é que eu ia continuar? A Juliana me ajudou muito nisso, sabe? Se não fosse ela, assim, através do corpo dessa pesquisa do dançarino, pesquisador, né, do artista docente, e eu vou pesquisar isso, né, já começa em agosto agora no PIBIC, o frevo como educação libertária, né, que eu junto essas linguagens de Freire e da educação dentro de tudo isso, mostrando que educa, né, que a cultura da gente educa, e a gente tem que revisitar e estudar isso. Então, agradeço aqui, primeiramente, a Juliana, né, a isso, essa oportunidade dela ver minha pesquisa, dela me ajudar, tudinho, de tudo, de todo detalhe, assim, e de eu dar continuidade. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Catarina. Ju, quer falar? Não, eu ia falar porque, assim, o PIBID dela foi faz tempo, né, Catarina? Foi em 2018 o PIBID, né? Faz tempo. E terminou, acho que, na metade de 2019. E aí ela ficou com muita produção, né, de texto, de referência bibliográfica. Ela tinha muita coisa escrita, então eu ajudei a estruturar enquanto projeto de pesquisa, né? Então ela tinha muito conteúdo, até tive que cortar muitas coisas. Não, corta, enxuga, tá muita coisa, muito autor, né?
E aí enxugou e organizamos para a PIBIC, né? E aí ela conseguiu a aprovação da bolsa, começou agora o mês de agosto. Vamos ficar por um ano aí fazendo essa pesquisa, então. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e todas aqui hoje. Né, nós estamos finalizando esse momento de comunicação oral 2, né, do CELP. Grato pelos compartilhamentos, pelo debate que foi gerado aqui. E eu queria fazer o convite para vocês, para logo mais, às 19 horas, vai acontecer a nossa mesa de encerramento do CELP, né, para a gente fechar todo esse evento maravilhoso que tem sido até agora, tá bem? Qualquer dúvida com relação à inscrição, credenciamento, a gente pode esclarecer aqui no finalzinho para quem precisar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Ótimo dia para vocês. Tchau, gente. Beijão, Vana. Beijão, Vana. Bom te ver também. Participem